E Bom dia a todos. bom dia. Sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês. Agora, novo endereço, é isso? O pessoal da internet já tem o endereço? Quer que fale aqui no som? Qual é o endereço? 279 Broadway, 279 Broadway, sexto andar, em Long sexto andar, Long Branch. Ok, né? Então é bom para o pessoal ir anotando para não acontecer de daqui a pouco estar no endereço antigo e é sempre bom logo no início do vídeo já fazer isso. Daí até uma sugestão que eu dou para vocês. Nas próximas palestras já logo no começo falar, para não acontecer de quem é novo ir no endereço antigo, né? E estamos aqui também no aniversário, né, do Antônio. Enfim, também vamos mencionar aqui todo o carinho por ele. E aí, atendendo ao pedido dele, me parece que ele queria que a gente falasse sobre Consolador Prometido e o Cristo Consolador. O que seria isso? Eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu costumo fazer nas palestras, tá? Eu vou puxar de vocês uma participação. Vocês dando aí a opinião de vocês, a percepção que vocês têm, no que diz respeito a isso. A gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 7, falando assim, né? Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Acho que todo mundo sabe dessa passagem. E Jesus fala isso, né? Todo mundo pensa, não, Jesus está chegando aqui, paz e amor e aquela coisa toda. Uma mensagem de paz, uma mensagem de amor. Mas isso significava que iria ficar tudo quietinho, do mesmo jeito de sempre? Não. Iria sacudir o pessoal, iria incomodar muita gente, como acabou incomodando, né? Que o digam lá na Bíblia, né? A gente vê lá os fariseus, os saduceus e os publicanos, que eram os homens das leis, que eram os homens das religiões, que eram os cobradores de impostos. Esses não gostavam nem um pouquinho de Jesus. Então, ele colocou, não vim aqui destruir a lei, mas cumpri-la, dentro dos seus princípios e valores, no que diz respeito à parte moral, no que diz respeito à parte de conduta, à parte de comportamento, à parte de atitudes. Falando assim, bem no popular, a teoria é linda, né? Quando a gente lê no Evangelho, quando a gente lê no Livro dos Espíritos, né? A teoria é linda. Agora, na prática, como é que fica? A gente aqui, ó, na Casa Espírita, é muito bacana, é muito legal, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se abraça, todo mundo é carinhoso com o outro, mas sai daqui. Será que todo mundo consegue? Alguns conseguem, outros nem tanto, né? Então acontece isso. Eu conto muito de uma casa espírita que eu, às vezes, dava palestra no Rio de Janeiro, que era uma rua muito estreita, em um lugar muito grande. Enfim, tinha um estacionamento, devia ter lá umas 800 pessoas, mais ou menos. Que na hora lá da palestra, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando, mas na hora de sair era uma rua estreita, 800 carros ali dentro, tinha engarrafamento, não tinha jeito. E aí era um buzinando pro outro, era um xingando o outro, era um botando a mão lá, fazendo gesto obsceno pro outro, né? Tudo que acabou de sair da casa espírita. Pô, peraí. Então, dentro dessa proposta que Jesus traz pra gente, tem muito a ver com o quê? A gente colocar a teoria na prática. É esse o exercício que talvez seja um dos mais difíceis, né? Ou um dos mais desafiadores para a gente. Não é verdade? Faz sentido? Então, Jesus coloca, não vim destruir a lei cristã, mas dar execução. E ali Kardec falando, né? Nada ao contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para toda a gente o que foi dito apenas de maneira alegórica. E aí ele diz também, Kardec no livro A Gênese, capítulo 17, item 40, o Espiritismo realiza
todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual nem de concepção humana, ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos. Ensino a que preside o Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade que aparece tanto no Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês têm ideia? Jesus. Seja? Oi? Jesus. Jesus. É o próprio Jesus. Mas por que ele não coloca lá como Jesus? Por que ele coloca Espírito de verdade? Qual é o motivo disso? Vocês sabem? Para não ter egoísmo. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Que pode ser até que alguns de vocês aqui até contestem um pouquinho. Aí eu vou orientar de fazer alguns estudos e algumas leituras. O Chico Xavier, isso é dito pelo Geraldo Lemos Neto, é dito por todas as pessoas que conviveram com o Chico Xavier, que ele foi quem na última encarnação? Allan Kardec. Pode ser que alguns contestem aqui. E aí eu oriento que leia um livro chamado A Volta de Allan Kardec, que conta lá, o pessoal lá de Pedro Leopoldo, contando tudo o que foi acontecendo. Ah, Sérgio, mas o Divaldo Franco disse que não, mas eu não sei quem disse que não, e nem vai dizer que não. Ninguém vai ficar dizendo que sim, pelo menos naquela época. Por quê? Se eles falam que o Chico foi o Kardec, na hora que o Chico tivesse uma mensagem para passar, um recado para dar, um conhecimento para transmitir para alguém, as pessoas iam ficar mais interessadas na mensagem ou na fofoca? Não, ele é o Kardec. Não, ele não é o Kardec, não. Acho que ele não é o Kardec, não. Eu acho que ele é assim. E ninguém ia prestar atenção na mensagem. Então, por isso é que veio essa colocação. Só para mexer um pouquinho com a curiosidade de vocês, depois quem quiser me manda um WhatsApp, que eu mando até a foto do livro. E o Geraldo Lemos Neto, eu fiz até uma live com ele recentemente, ele conta que o próprio Chico, teve um autor que escreveu um livro falando do Chico ter sido o Kardec, e o Chico assinou. Ele assinou embaixo do livro. Se ele assinou embaixo é por quê? É porque ele concorda, mas o próprio Chico falava, não quero que fale sobre isso. É orientação que não se fale sobre isso, porque senão isso ia prejudicar a missão que ele tinha. Mesma coisa quando a gente vê Espírito de verdade. Se vem ali escrito Jesus, o que ia acontecer? Ah, é Jesus? Não, não é Jesus. Ah, esse pessoal espírita é muito metido a besta mesmo, está dizendo que está recebendo mensagem do próprio Jesus? Ou isso, ou aquilo? E é isso o que interessa? É isso o que importa? O que importa é o quê? É o conteúdo da mensagem. Então, pode chamar de Jesus, pode chamar de Espírito de Verdade, pode chamar de Seu João, pode chamar do que vocês quiserem. Tem uma frase que eu acho muito interessante, dos espíritos, na verdade, né, dos mentores, que eles falam assim, espírito de luz não faz questão de direito autoral. É verdade? Já pararam para pensar nisso? Olha lá o Humberto de Campos, que aí deu aquele problema judicial e tal. O que ele faz? Bota irmão X e continua mandando as mensagens. André Luiz. Quem foi André Luiz? Carlos Chagas. Carlos Chagas. Carlos Chagas. Não é isso? Mas por que não assina como Carlos Chagas? Porque senão vai gerar um monte de problema, vai gerar um monte de fofoca, um monte de situação. E aí, por que ele usou o nome André Luiz? Você sabe? Eu sei, o irmão do Chico. Isso. Ele estava deitado. O André Luiz estava lá, o Carlos Chagas estava lá. Não, mas que nome que você vai usar? Ele chega para o Chico e fala assim, qual é o nome daquele teu irmão que está deitado ali? Ah, o nome dele é André Luiz. Então esse é o nome que eu vou usar. Pronto. Foi rápido e rasteiro, bem assim. Espírito de luz não faz questão de direito autoral. Faz questão de quê? De transmitir uma mensagem.
de transmitir um conteúdo, de transmitir um conhecimento. Se vocês virem algum espírito fazendo coisa, não, diz que fui eu, ou se vocês receberem alguma psicografia aqui na casa ou em qualquer outro lugar, não, assina que eu sou Bezerra de Menezes, assina que eu sou sei lá quem, desconfia. O espírito de luz não faz questão de direito autoral. Faz sentido para vocês? Faz. Dessa maneira? Faz, né? Então, ele coloca isso, né? Dito ali pelo Espírito de Verdade. Mas, a gente falando de Consolador Prometido, a gente precisa voltar um pouquinho não, né? Voltar bastante no tempo. Então, quando a gente vai voltando aí no tempo, a gente vai perceber que tinha lá a humanidade, né, com as suas situações do dia a dia, com as suas dificuldades, onde eles viam ali os deuses, né, eles eram politeístas. O que é politeístas? São as pessoas que acreditam em vários deuses. Tem o Deus do trovão, tem o Deus da chuva, tem o Deus do sol, tem o Deus e Deus de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é situação. Era nisso que eles acreditavam. E a coisa, naquela época, ela ficou banalizada a tal ponto que tinha um Deus para cada situação específica mesmo. E eu vou trazer aqui para vocês alguns deles. A deusa Abeona era a deusa romana que protegia as crianças quando elas deixavam a casa dos pais pela primeira vez. Tem um filho pequeno. Hoje ele vai sair sozinho, ela vai sair sozinha. Vamos pedir para a deusa Abeona para proteger essa criança. Ela só servia para isso. Não servia para mais nada. Mas a criança já saiu pela segunda vez, já não precisava mais dessa deusa. Ela era para a primeira vez. Tinha, olha aqui, Fabulinos, deus romano, que ensinou aos filhos sua primeira palavra. Então a criancinha falou a primeira palavra, papai, mamãe, você falou alguma coisa que não prestava? Era Fabulinos, que eles tinham que colocar. Tinha a deusa Zigu, deusa dos banheiros. Banheiro, tô no aperto, tô no sufoco. Zigu, me ajuda aqui, que não esteja nada entupido aqui, né, para eu poder me aliviar. Zigu, deusa do banheiro. Olha como que a coisa era banalizada. Consus, deus romano do armazenamento de grãos. Salitor, deus da capinagem e da enxada. Cárnea, deusa romana da alça de porta. E a porta, tem a alça, era essa a deusa da alça da porta. Tinha Ungud, deus ligado às ereções dos homens, representado por uma cobra bissexual. Meu Deus do céu, olha a banalização do negócio que estava. O homem está lá, falhou lá alguma coisa, reza para esse deus aí, Ungud. Né? Olha aqui, né? UNGUD. Olha que coisa maluca, né? E tinha esse aqui também, que eles faziam muitas festas naquela época, e que esse era Sentizon Tototin. Sentizon, C-E-N-T-Z-O-N, Totot, T-O-T-O-C-H-T-I-N. Sentizon Tototin. Representavam 400 coelhos imortais e embriagados que se faziam presentes nas festas. Era nisso que se acreditava naquela época. Dá para acreditar um negócio desse? Né? Dá para acreditar um negócio desse? E aí o que aconteceu? Peraí, tá demais, né? O negócio banalizou e tá demais. Então chega, através de Moisés, a primeira revelação. Que hoje em dia já se considera muito. O próprio Chico Xavier levantou isso no programa Pinga Fogo, no início dos anos 70, sobre até que ponto aqueles 10 mandamentos vindos através de Moisés não teria sido uma psicografia, não teria sido uma mensagem
dos Espíritos, trazendo um primeiro conhecimento, uma primeira noção de leis morais, de princípios básicos para se utilizar no dia a dia, dentro da capacidade de conhecimento, da capacidade de compreensão daquele povo daquela época, né? Vamos parar de ficar fazendo prece e oração para Deus de 400 coelhos embriagados. Para com isso, né? Enfim, não faz sentido um negócio desse. Então vamos começar a dar uma primeira noção no que diz respeito a isso, dando também uma ideia monoteísta, uma ideia de que existe um Deus. É um Deus e pronto. Vamos parar de ficar criando Deus para tudo quanto é coisa, né? Vocês imaginem nos tempos de hoje quanto Deus ia ter Deus da internet, iria ter Deus do Wi-Fi, iria ter Deus do GPS, iria ter Deus do sei lá o que, né? Como é que ia ser se fosse uma coisa desse tipo? Então veio essa primeira revelação, tá? A partir daí, o que começa a acontecer? Um Deus apenas, ok? Mas começa a acontecer uma distorção deste Deus. Muito dessa distorção desse Deus, ela vinha no sentido de que, da própria questão cultural. O sujeito, ele não parava de fazer besteira, de parar de fazer coisa errada, então eles tinham que colocar para eles um Deus, apresentar um Deus que é um Deus de castigo, que é um Deus de punição, que é um Deus que vai matar todo mundo, que vai destruir inimigos, que vai fazer um monte de coisa errada. Mas era esse Deus que eles acabavam acreditando, que não era um Deus de amor, mas que era um Deus como se fosse um todo-poderoso, que se eu fizer alguma besteira, se Deus vai acabar com aquela pessoa. É por isso, inclusive, que eu já trago aqui para vocês um esclarecimento sobre por que o espírita não usa a Bíblia, mas usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabem dizer o porquê? Não? Então vamos lá. Muita gente que é de outras crenças, ou de outras doutrinas, ou de outras religiões, vocês já devem ter ouvido, suponho que uma hora vocês digam que vocês são espíritas, mas você, meu Deus, Gênesis, você devia aceitar Jesus, né? Você já deve ter ouvido esse tipo de frase. Gente, Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Em todos os 28 capítulos, eles começam com citações de quem? De Jesus. Então, como assim não aceitar Jesus e conhecer Jesus? O espírita conhece Jesus demais. Agora, aquela pessoa que está falando é porque ela não tem conhecimento. Todos os capítulos começam com passagens de Jesus, com citações de Jesus. Mas aí vem aquela pergunta: por que não se utiliza a Bíblia? Porque a Bíblia ela tem conteúdos de aspecto moral, tem questões de aspecto cultural e tem a questão dos milagres que eles colocam, que eles entendem lá como determinados milagres. Então, o que acontece? A parte dos milagres são questionáveis. Muitos dos milagres que constam ali na Bíblia são questionáveis. Mas será que foi mesmo? Será que não foi? Né? Tanto no Antigo Testamento, principalmente se você for olhar o Antigo Testamento. Coloca um monte de milagres que não tem como você... Quando se fala, por exemplo, lá da Arca de Noé, né? Como é que pode? Então você vai botar 40 animais... Né? Não, vai ter 40 animais não. 40 dias e 40 noites vai ter aquela chuva, porque Deus se arrependeu, está aborrecido com o mundo, bota um de cada espécie. Gente, a Arca de Noé seria o quê? Uma coisa, um barquinho pequenininho, se a gente for considerar nos dias atuais. Com uma espécie de cada. E como é que foi feito ali para o rato não comer a cobra? Como é que foi feito ali para os outros, né? Como é que foi feito isso? E a quantidade de alimento que ia ter para esses bichos todos, para
são 400, meia tonelada, só para o leão. Como é que ia ficar? Tem gente que fala assim, não, Sérgio, mas é possível e tal. Então, não vou aqui partir para esse questionamento. Mas o que eu estou partindo é que são questões que são duvidáveis. A pessoa pode ficar em dúvida. Não seria nenhuma incoerência alguém fazer esse tipo de questionamento. Não é verdade? Meia tonelada só para o leão. Vai lembrar que não tinha geladeira, não tinha nada disso naquela época. Né? Imagina aquela carne ali como é que deve ter ficado. Entendeu? Então, são situações que a gente questiona. Então, isso, na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, é deixado de lado. São questões que você pode colocar em dúvida. Também tem as questões culturais. Essas questões culturais, uma grandeza, que hoje já não faz mais nenhum sentido. Uma vez eu estava numa live, e nessa live, enfim, por uma rádio, né? Eu estava falando numa rádio, e aí chega uma pessoa que começa a falar, não, que vocês são espíritos, vocês são contra a lei de Deus, eu não sei o que lá, vocês não seguem a Bíblia, e blá, 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 aquela coisa toda, né? E até a pessoa, a minha diretora lá, queria cortar o cara. Não, pode deixar ele falar, não tem problema, não, deixa ele falar, vamos conversar aqui. E aí, no que a gente começa a conversar, eu falei, sim, meu amigo, mas então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, você segue a Bíblia, arrisca, tudo mesmo. Assim, arrisca. Eu falei, tá bom, mas você me desculpa, eu vou te fazer uma pergunta que é meio pessoal, meio particular, né? Mas você é casado? Ele falou, sou casado. Tá, mas deixa eu saber aqui, como é que você faz com a tua esposa? Como é que fica essa relação, esse casamento, na época que ela está menstruada? Aí ele, mas como assim? Está escrito lá no Levítico que quando a mulher está menstruada, ela não pode dormir na mesma cama do marido, não pode tocar nos móveis da casa, ela tem que ficar num lugar separado, não pode também nem frequentar a igreja. Você bota a tua esposa onde? Para dormir aonde? Né? Olha, como é que fica isso? Né? O cara ficou danado. Eu falei, está lá na Bíblia também. E aí, muitos de vocês vão falar assim, mas que absurdo, como é que pode um negócio desse estar na Bíblia? Está errado de estar isso na Bíblia. E aí eu vou dizer para vocês que não está errado, não. Que, de uma certa maneira, estava certo naquela época. Por quê? Naquela época, a maneira... Vamos lá, nos dias atuais, como é que os homens tratam as mulheres? Você vê um monte de homem tratando a mulher mal pra caramba, né? Sem respeito, sem nada, né? Tem uns que tratam a mulher parece um bicho, de uma maneira desrespeitosa. Nos tempos atuais, no século XXI, a gente vê aí um monte de atrocidade, um monte de coisa errada acontecendo. Imagine lá naquela época. A mulher está lá com a cólica menstrual, está incomodada, tá aquela... E o homem lá queria saber de alguma coisa? Não queria era sexo, queria namorar, queria ir para a cama, aquela coisa toda. E tinha alguém que conseguia parar eles? Não. Então tinha que estar na Bíblia, assim, tu vai mesmo pegar a tua mulher, vai fazer isso, olha, se pegar Deus vai acabar, vai te castigar. Aí ele falava, com Deus eu não vou conseguir não. Era o jeito, falando no popular, dele sossegar o facho. Aquele fogo lá que ele estava tendo, ele ia apagar aquele fogo. Tinha que ter na Bíblia, é isso. Muitos ouvem na própria Bíblia falando sobre o Espiritismo, né? Deuteronômio 18, que quem pratica Espiritismo, que está errado, que está condenado, que vai arder no fogo do inferno, blá, 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 blá. Bom, a primeira questão que eu digo é assim, uma vez veio um pastor, né, com todo respeito, mostrando lá a Bíblia, né, da prática do Espiritismo e de sessões mediúnicas, aquela coisa estaria condenado. Eu falei, tá bacana, interessante, né? Porque, deixa eu te fazer uma pergunta. Eles falam alguma coisa aí sobre a internet Wi-Fi, sobre 4G e tudo mais. Aí você está de deboche comigo? Eu falei, não, mas por que eu estaria de deboche com você? É porque essas palavras, internet, 4G, internet, Wi-Fi, GPS e tudo mais, isso não existia naquela época. Eu falei, a palavra espiritismo também não. A palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec em 1857. A palavra médium foi criada por Allan Kardec em 1857. Como é que pode ficar isso na tua Bíblia? Muito obrigado. Valeu.
Mas ainda assim, eu ainda vou partir do princípio, né, porque na Bíblia fala que não vai alterar um tio, não vai alterar nada, né? Como a gente já alterou botando todas essas palavras. Então o que acontece? A gente coloca ali, vamos entender sobre práticas mediúnicas. Eu vou trabalhar o entendimento da intenção, das práticas mediúnicas. E tinha que estar ali na Bíblia mesmo, no Deuteronômio? Tinha. Gente, estamos no século XXI. A gente tem livro dos espíritos, a gente tem livro dos médios, a gente tem tantas obras nos auxiliando para o momento das sessões mediúnicas, né? Para a mesa mediúnica e tudo mais. Isso é fácil de se trabalhar? Não é, né? O médium, para dominar a sua mediunidade, ele tem uma dificuldade. É um baita desafio. E mediunidade é algo que a gente tem, desde sempre. Independente se é católico, ateu, judeu, muçulmano, espírita ou evangélico. A gente tem mediunidade. Então, o que acontecia? Lá naquela época, a pessoa com a mediunidade, sem ter nada, nenhum conteúdo que pudesse orientá-la, que pudesse auxiliá-la no que diz respeito a essa mediunidade, tinha mesmo que proibir, né? Tinha mesmo que falar, não, gente, não fica brincando com isso não, evita de brincar com isso. Então, a gente já está vindo para quê? A primeira revelação. E a segunda revelação, então, quando se tinha esse medo de Deus, essa segunda revelação vem através de Jesus. Mostrando e apresentando para nós um Deus que talvez o pessoal daquela época nunca tivesse parado para pensar nisso. Nunca tivesse parado para imaginar. Porque Deus, se eu falava a palavra Deus, o primeiro sentimento que vinha na pessoa era o sentimento do medo. Deus vai me pegar, Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Deus vai fazer eu arder no fogo do inferno o resto da vida, aquela coisa toda. Então Jesus nos traz a segunda revelação. Nos apresenta um Deus muito mais verdadeiro e não aquela distorção de Deus causada pelos homens. E volto a dizer, no aspecto cultural, até faz sentido, não é verdade? Eles tinham que colocar isso mesmo, que não podia dormir com a mulher quando estava menstruada, mas um monte de situações, a grandeza de situações que tinham ali, para que a gente percebesse, então, o que? Ter esses cuidados, apresentar progresso, apresentar evolução. E aí, quando chega Jesus falando sobre o Consolador Prometido, o que ele diz? Ele chega e fala assim: eu ainda vou trazer para vocês um novo Consolador. Mas por que ele, o próprio Jesus, não podia trazer ali naquela época? Gente, trazendo o que Jesus trouxe. Vocês viram como é que ele morreu? Vocês viram o que aconteceu? Vocês imaginem se ele trouxesse mais do que aquilo. Eu acho que não ia durar uma semana. Ele já trouxe muita informação, muito conteúdo, que ainda seriam necessários séculos para que uma fração só, uma pequena fração da população mundial prestasse atenção nesses conteúdos de Jesus. A gente, na condição de cristão, a gente acha assim, não, todo mundo conhece Jesus, mas vai lá na Índia, pergunta lá para alguém na rua, fala assim, você conhece Jesus? Ele vai falar assim, você sabe o endereço dele? Eu não conheço não sei se ele mora aqui não sei onde é não. E lá para eles não sabem, não fazem a menor ideia. Se você for na China, se você for nesses lugares, principalmente dos países asiáticos, eles não fazem a menor ideia de quem é Jesus. Na verdade, 2/3 da população mundial não é cristã. Nunca ouviu falar em Jesus. Olha que coisa. A gente aqui parte do princípio que todo mundo conhece Jesus porque a gente está nesse ambiente, nesse meio aqui. Mas o importante é o quê? A mensagem que ele nos traz. E lógico que também, através de outros espíritos,
encarnados trazem também a mesma mensagem. Percebe? Então, a partir daí, Jesus fala, virá um novo Consolador, porque o primeiro veio através de Moisés, um sujeito que recebeu aquelas mensagens. Depois vem através de Jesus, um sujeito que traz essas mensagens e esses conteúdos. Agora, para a gente atingir um alcance muito mais amplo, vai ser necessário o quê? Que chegue de uma maneira que alguém nos Estados Unidos está recebendo uma mensagem. No caso aqui, eu suponho, pelo que eu me lembro, foram as irmãs Fox, né, que tinha as paredes batendo, aquela coisa toda. Caramba, existe algo além da matéria que está se comunicando. Na França, lá, as mesas girantes, né? No Brasil, por que não dizer no Brasil? E em vários lugares diferentes, ocorrendo fenômenos que ninguém conseguia explicar. Fenômenos que estavam além da matéria, além do conhecimento que se tinha. O próprio Kardec, se vocês prestarem bastante atenção no Livro dos Espíritos, ele não foi escrito por um médium, e nem por dois médios. Não me lembro, foram 5 ou 6, de 5 a 8 médios, mais ou menos, não me lembro agora. Realmente agora não me lembro. E esses médios em lugares diferentes tinham aquelas perguntas, e vocês vão perceber que, lendo o Livro dos Espíritos, tem perguntas que ele repete, colocando assim, de outro jeitinho, mas ele repete. Para quê? Porque se de repente o Antônio é um médium, que eu mandei ali algumas perguntas para ele, em tal lugar, e a Adriana é uma outra médium, que está numa outra cidade, num outro lugar, e recebeu um outro monte de perguntas ali. E aí, vocês não se conhecem, e receberam através dos espíritos. E aí eu vou conferir para ver se está batendo, para ver se tem alguma contradição. E tinha alguma contradição? Não, não tinha nenhuma contradição. Foi essa metodologia de Kardec, que traz, então, esse Consolador prometido. E que aqui a gente pode comentar sobre 10 conteúdos aqui que o Espiritismo aprofunda, né? O primeiro deles, a existência de Deus. O que vocês acham? Algum comentário? Algum tipo de dúvida? Algum tipo de questionamento quanto à existência de Deus? Até mesmo cientistas hoje, eles colocam que não tem como explicar a complexidade dos fatos e das situações como sendo uma coincidência ou como sendo um acaso. Você lembra de um antigo candidato que era chamado Enéas, aquele que era, meu nome é Enéas, que esse cara, antes de ser candidato, ele foi um médico daqueles top. E tem uma aula dele, depois vocês procurem no YouTube, bota lá no Google, bota lá no YouTube, Enéas falando de Deus, que é sensacional, que ele vai explicando sobre o DNA, sobre uma célula e tudo mais, né? E aí, traduzindo, ele diz que uma única célula, ela consegue armazenar um conteúdo correspondente a 50 mil livros numa única célula. Ele fala assim, eu me recuso a acreditar que isso tenha sido um acaso. Porque imagine quantas células que a gente tem com essa capacidade, né? É bem interessante o raciocínio que ele coloca lá. Então, repare, a existência de Deus. O outro é o quê? A pluralidade dos mundos habitados. Vocês acreditam em vidas em outros planetas? Alguém aqui desconfia ou não acredita em vidas em outros planetas? Todo mundo acredita em vidas em outros planetas? Sim. Todo mundo acredita. Não? Ok. Então, o que acontece? Não, mas é normal isso. Pode não acreditar. Isso não tem problema. Mas antes de eu falar sobre a vida dos outros planetas, eu vou falar assim, até que ponto nós ainda somos tão limitados que a gente tem dificuldade para ver. Ao invés de eu falar da vida extraterrestre, eu vou falar sobre a vida extramatéria. Extra-mundo material. Ou seja, a maioria do pessoal aqui só enxerga a vida no mundo
material. Não consegue sequer perceber a vida no plano espiritual. Dentro daquela questão que Jesus fala, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, a vida no plano espiritual, a percepção dos espíritos. Gente, se aqui a gente tem essa dificuldade de perceber a vida fora da matéria, imagine fora do planeta. Vai ser uma dificuldade mesmo. Vai ser uma dificuldade mesmo. Mas aí a gente parte desse princípio, dessas lições, desses próprios ensinamentos de Jesus. Né? Nos colocando, então, a pluralidade dos mundos habitados. Sobre a gente conseguir perceber as questões dos outros mundos. Uma coisa é eu questionar se vai ter uma vida semelhante a um corpo físico igual ao meu, igual ao de vocês, num outro planeta. Isso já vai ser mais difícil. Mas eu faço um convite para vocês fazerem a leitura de um livro. Se não me engano, foi o primeiro livro psicografado pelo Chico Xavier, chamado Cartas de uma Morta. Segundo, né? Foi segundo, isso. Isso, primeiro acho que foi o Parnaso Venturim, não é isso? Isso. O Cartas de uma Morta. Foi psicografado pela Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier. E nesse livro, lá no início do século XX, 1930, 1920, por aí, sei lá, né? Nessa época, a Maria João de Deus, ela fala sobre a vida nos planetas do sistema solar, como ela descreve que tinha água em Marte, que tinha água na Lua, ela fala como é que é a atmosfera lá desses lugares todos, que hoje a NASA, enviando lá aquelas espaçonaves e aqueles robôs e aquelas câmeras, não estão fazendo nada mais, nada menos do que confirmar tudo aquilo que foi dito no livro Cartas de uma Morta. É um convite que eu faço. Não estou dizendo se tem vida, se não tem vida, mas é um convite que eu faço que é bem curioso. Ela explicando tudo isso e batendo certinho a informação. Olha aí. É só a gente procurar a leitura, é só a gente procurar as fontes para ler. Então ele fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Bom, no item 3, ele fala também sobre a origem e destinação do espírito. Para que a gente está encarnado? Qual é o objetivo da gente estar encarnado? Evolução. Oi? Evolução. Evolução. Ok, essa pergunta é bacana. E como é que se evolui? Agora começou a complicar. Como é que se evolui? A gente falar progresso, falar evolução, né? Como é que se evolui? Nas diversas encarnações, vivendo lá. Sim, tá, mas vamos para uma parte mais prática. Eu vou fazer uma outra pergunta. Por que tem que ser aqui? Por que eu não posso evoluir do lado de lá, do plano desencarnado? É a fase espiritual que você está. Tá bonito, mas você não... Se você leu o Exilados de Capela, você entende Sim. por que nós estamos aqui. Tá, mas vamos lá. Mas como a gente evolui? Eu gosto muito de trabalhar uma ideia, e a qual? A gente está aqui reencarnado para a evolução. Como é que se evolui? Aprimorando as nossas virtudes. Todos nós temos qualidades, vamos aprimorar nossas qualidades e corrigindo as nossas imperfeições. Também aqui a gente tem um monte de imperfeição. Não é isso? E por que não dá para ser do lado de lá? Eu já contei aqui em palestra aqui para vocês. Né? Vamos partir do princípio. Do lado de lá, os espíritos, eles vivem em regiões de padrões vibratórios semelhantes. O André Luiz, quando estava lá no umbral, ele não tinha acesso ao nosso lar em nenhum lugar mais evoluído. Ele estava num padrão vibratório com espíritos daquela mesma frequência, lá no umbral. Muita gente fala, nossa, quando eu morrer eu quero ir para nosso lar, que é tão legal. Gente, nosso lar é um pouquinho acima da terra só. Não está tá longe de ser um lugar para lá de evoluir. É um hospital mais evoluído que a terra. Mas se vocês leram o livro Nosso Lar, a mãe do André Luiz já vivia numa região mais evoluída do que Nosso Lar. E o pessoal de Nosso Lar conseguia visitar ela? Não conseguia. Era ela que
que conseguia visitar nosso lar. Então, a gente no plano espiritual, a gente vai estar como? Como espíritos em regiões de padrões vibratórios semelhantes. E isso cria um desafio, cria uma dificuldade no nosso processo de evolução, de progresso e de desenvolvimento. Vou explicar para vocês de uma outra maneira, que eu já expliquei numa outra palestra aqui. A Jennifer ali. A Jennifer, vamos partir do princípio, Jennifer é um espírito para lá de evoluído. Mas olha, eu não conheço espírito mais evoluído que a Jennifer. A Jennifer é tão evoluída que lá no plano espiritual, eu vou dizer quem são os amigos da Jennifer. Jesus, Buda, Gandhi, Chico Xavier, Mãe Teresa de Calcutá. Tá em Jennifer. Tá lá, todo mundo lá. Todo mundo lá. E a Jennifer, ela tem muita vontade, ela quer aprimorar a arte de ensinar. Então ela tem vontade de ensinar, ela gosta de ensinar, ela quer aprimorar isso. E aí ela vai conversar com o pessoal ali que vive com ela. Tá passando Jesus, a Jennifer fala, Jesus, vem cá que eu vou te ensinar um negócio. Aí Jesus olha para a Jennifer, eu sou o caminho, a verdade, a vida, você quer me ensinar o quê? Aí a Jennifer fica tristinha, poxa, não, desculpa aí. Aí chega lá, Gandhi, vem cá. Aí Gandhi vira e fala assim, Jennifer, eu libertei a Índia lá sem levantar uma arma, sem fazer nada, você quer me ensinar o quê? Aí ela fica tristinha de novo. Chico Xavier passando ali, né? Não, Chico, vem cá. Você é brasileiro também? Ela quer me ensinar um negócio. Aí o Chico vira, Jennifer, todo mundo tinha me ensinado André Luiz, Bezerra de Menezes, Benê, Emmanuel, já me ensinaram tudo. Jennifer, você quer aprimorar essa arte de ensinar? Reencarna. Porque o que não vai faltar aqui é gente precisando aprender. Aí ela vai poder aprimorar a arte de ensinar. Olha que interessante. Agora, vamos imaginar também que no meio dessa turma tem o Antônio, que também é um espírito para lá de evoluído. Também está lá. Está lá, Jennifer e o Antônio. E aí, está chovendo. A Madre Teresa chega com o guarda-chuvinha dela, fecha o guarda-chuva e respinga 3 gotinhas no braço do Antônio. Aí a madre vira assim com aquela amorosidade toda, né? Fala assim, Antônio, meu filho, você me perdoa? Aí o Antônio fala assim, molhou, né, madre? Molhou, né? E não foi uma gotinha não, né? Foram 3 gotinhas. Sempre uma madre, você tá muito relaxada, aliás, viu? Mas eu perdoo você, que isso não se repita, mas eu perdoo. E aí eu perguntaria, isso do Antônio seria perdão? O que a madre fez para ele? Não fez nada. Para o Antônio desenvolver o perdão, o que vai acontecer? Reencarna. Porque o que não vai faltar aqui é gente que já tenha aprontado com o Antônio. Já tenha feito calúnia, falado besteira, agredido, ofendido, dado calote nele, feito um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Não é verdade? Foi pouca gente, Antônio, que aprontou com você nessa encarnação? Não, né? Olha aí. Pronto. Aí para quê? Para o Antônio evoluir, desenvolvendo, então, o perdão. Por isso que tem que reencarnar. Por isso que não dá para ser do lado de lá. Vocês já tinham parado para pensar nisso antes? Olha que interessante, né? A gente ficou até mais tranquila agora. É por isso que eu estou reencarnado aqui? É por isso. E muitas vezes, as questões que nos incomodam como encarnado, o eu encarnado, elas são importantes para a evolução do eu espírito. Porque o eu encarnado tem prazo de validade, um dia a gente morre. Mas nós somos espíritos eternos, a gente continua do lado de lá. E aí tem também o outro, né? Então falamos aqui a origem e a destinação dos espíritos, o homem integral, íntegro, né? Ele trabalhar a questão dos valores morais, do progresso, da evolução, do desenvolvimento, dele começar a ter um discernimento entre o certo e o errado, ser um elemento mais íntegro. Aí vem também aqui mais um 5º item, que o Espiritismo vem nos trazer. O conhecimento do quê? A vida após a morte. A continuação.
Então isso faz a gente começar a perceber, olha esse Consolador prometido. Imagina se Jesus traz esse Consolador prometido lá atrás. A pessoa ainda não teria condição. Hoje, grande parte não tem condição de entender, né? Não consegue enxergar, não consegue parar para pensar nisso, né? Então, olha aí, ó, a vida, a continuação, a reencarnação e as suas necessidades e motivos para tal. Então, ó, hoje eu trouxe para vocês aqui, você já tem agora condição de, conversando com outras pessoas, para que a gente reencarna? Para progresso, para evolução? Vocês conseguem agora dar um exemplo muito mais concreto, né? Sobre o que é progredir, ou o que é evoluir, né? Em termos mais práticos. Não é interessante isso? A relação dos homens com os espíritos. Então, a gente, consciente ou inconsciente, a gente está constantemente interagindo com o plano espiritual, com os espíritos, sem notar, sem perceber. Sérgio, mas isso é só para quem é médium, não tem mediunidade. 100% das pessoas têm mediunidade. Você pode não ter uma mediunidade igual a do Divaldo Franco, igual a do Chico Xavier, que é aquela mediunidade ostensiva, tá? Só que a maioria das pessoas acha que mediunidade é você escutar, é conseguir escutar uma voz falando assim, o Emerson, meia-noite de preferência, né? Oi, o Emerson, né? Não, não é assim. Isso é mediunidade ostensiva. A nossa mediunidade, ou da maioria das pessoas, ela se dá na fonte, no pensamento. Eu já trouxe isso aqui para vocês no outro estudo. Mas então, se é no pensamento, como é que eu vou saber quando é que o pensamento é meu e quando é que o pensamento é um espírito? Preste atenção no pensamento de vocês. Pensamento meu é na primeira pessoa. Eu vou dar um pulinho, dei um pulinho. Eu vou levantar o braço, levantei o braço, é pensamento meu. Agora, tem pensamento que assim, por que você não fica em casa, ao invés de ir na casa espírita? Por que você não vai beber? Ah, vai beber hoje, é só hoje que você vai beber. Não vem na terceira pessoa, muitas vezes isso? Vem na terceira pessoa. E você acha que aquele pensamento é teu. E você começa a fazer um monte de coisa errada. Um monte de bobagem. Mas você acha que isso é só para bobagem? Não, também é para coisa boa. Vale lembrar que nós também temos espíritos, muitos espíritos de luz que estão conosco. Agora, eu vou captar melhor a mensagem daqueles espíritos de acordo com o meu padrão vibratório. Se eu estiver com pensamentos elevados, tranquilo, em paz, estando bem, eu vou ter maior facilidade de captar esses espíritos de luz. Se eu estiver com o meu pensamento todo negativo para baixo, reclamando da vida e tudo mais, eu vou captar que tipo de mensagem, que tipo de conexão. E isso, por exemplo, leva a casos aí, transtornos psiquiátricos, tomando remédio de tarja preta, dado como esquizofrênico ou como louco, quando na verdade é uma mediunidade. A psicografia não reconhece, a psicologia e a psiquiatria não reconhecem a mediunidade. Tá bom, né? Vai fazer o quê? Então, olha que interessante. Olha como esse Consolador prometido nos traz conhecimento, né? Que a grande maioria de nós nunca tinha parado para pensar nisso, não é verdade? Olha aí que interessante. Vem também falando das leis divinas, ou das leis naturais, que são as leis morais. Existe milagre? Não, não existe milagre. Você é um milagre. Você é criação de Deus. Você é o maior milagre. Porque é uma grandeza de pessoa que quer arranjar emprego, quer arranjar trabalho, quer melhorar a saúde, quer isso e aquilo, e fica fazendo prece, fica fazendo... A oração é bacana, ela é bem-vinda, ela é importante, ela tem um poder extraordinário. Mas ela não é tudo. Eu também preciso fazer a minha parte. Não adianta eu ir numa cirurgia espiritual lá com o Dr. Fritz para poder melhorar, eu ter uma cura. E aí eu estou com uma gastrite lá. Fui lá no Dr. Fritz, tinha uma úlcera. O Dr. Fritz curou minha úlcera.
Eu falo, gente, olha, curou minha úlcera, vamos embora fazer aqui uma feijoada, vamos tomar todas aqui, vamos fazer isso, vamos beber todas. Por que eu estou ali curar a tua úlcera se você continua com os mesmos hábitos errados? O que vai acontecer? Vai voltar tudo de novo. É o que acaba acontecendo conosco, na maioria das vezes, né? A gente quer um milagre, mas a gente esquece que a gente também tem que ser esse milagre. Vocês entenderam, né, no sentido que eu quero falar de ser milagre, né? Da gente fazer a nossa parte no dia a dia. Olha quanto conteúdo que vem nesse Consolador Prometido por Jesus. Chegando através de médiuns no mundo todo. Alguns colocam que veio de um espírito, outros colocam que veio de uma intuição, outros acham que são eles mesmos e assinam como eles mesmos. Tá bom, não tem problema. Espírito de luz não faz questão de direito autoral. Lembra que eu falei sobre isso? Não faz questão de direito autoral. Eles fazem questão de transmitir a mensagem. Então, vem também falando sobre a vida futura. A gente já viu muito texto falando sobre isso, né? Sobre o que vem pela frente e tudo mais. O período de transição planetária. Eu estava até conversando ainda agora com o Célio, né? De manhã, mais cedo. A transição planetária. Que essa mudança, né, não só mudança climática, mas mudança política, mudança de atritos, de conflitos, né, das pessoas que está acontecendo, é um processo natural. Ou vocês acham que a mudança vai ver assim, não, vamos mudar, aí todo mundo concorda em mudar, e aí, não, vai ter choque, vai ter conflito. Tsunami. De tsunamis. Sim, mas eu não estou nem falando dos fenômenos naturais, não, estou falando dos conflitos de ideologia, de pessoas mesmo, que começam a discutir determinados sistemas, seja de que lado for, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas as discussões. No livro Nosso Lar, ele conta lá de uma crise que teve, isso não mostrou no filme, que teve uma crise lá da alimentação, sobre os alimentos lá que eles consumiam e tudo, deu um tumulto danado lá. Tem gente que concordava, tem gente que não concordava, teve uma briga danada, mas para quê? Para justamente, ter essa mudança, essa transformação. Então, vem muitas vezes através desse choque. É normal que aconteça isso. Se a gente for olhar a história dos grandes países, praticamente todos eles passaram por momentos de crise. Estados Unidos, teve lá aquela crise de 29, né, no início do século, 19 ou 29, que aí deu depois aquele avanço. Eu estava comentando que o Japão, todo mundo admira o Japão como um país desenvolvido, aquilo tudo. Antes da guerra, se você comprasse um produto japonês, eu pensei lá, Japão, né? É como se você olhasse um produto paraguaio, vamos dizer assim. Você olhava o produto japonês, se você julgava como se fosse um produto paraguaio. Não sei se tem algum paraguaio aqui, mas eu digo no contexto que as pessoas entendem, né? Precisou daquele caos da guerra, para quê? Para crescer, e hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, repara, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, porque essa espada não no objetivo de acabar com todo mundo, mas de trazer uma mudança, de trazer uma transformação. Então vem aí a parte da vida futura. E aí, finalizando, né? Lei de evolução pela educação moral, pela reforma íntima e pela prática do bem. Principalmente a prática do bem. A gente procurar ser instrumento de ajuda e de auxílio ao próximo. Nesse Consolador Prometido, que é prometido por Jesus, nos trazendo a doutrina espírita, o que é que ele fala? Ele fala assim, fora da igreja ou fora da religião não há salvação? Não. Porque senão ele estaria limitando aquele cara que é ateu, mas esse cara ele é tão do bem, ele ajuda tantas pessoas, não interessa, não tem religião, peraí. Mas Hitler era religioso. Ele ia à missa lá, vamos botar um judeu na câmara de gás? Aí o Hitler fala, depois da missa, vou primeiro na missa. E aí? Será que Hitler está bem na fita com relação a isso? Então aí já coloca o quê? Não necessariamente, é claro que a religião, ela vem do termo religar. Religar-se com Deus. Bacana. Mas ele não coloca isso como uma pedra fundamental. Não adianta nada eu estar religado com Deus, na hora que eu estou na igreja, eu saio da igreja, cometo um monte de atrocidade. Então ele já coloca o quê? De uma maneira muito mais ampla. Fora da caridade não há salvação. Vamos trabalhar sempre a caridade.
E uma das frases que eu mais gosto, vamos ver se alguém aqui sabe, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço No bem. em dominar as suas más tendências e praticar o bem. Gente, eu acho essa uma das frases mais bacanas, sabe por quê? Porque se Kardec nos fala assim, reconhece o verdadeiro espírito pelo seu resultado, peraí, então quer dizer que o resultado tem que vir nessa encarnação? Mas, se nós somos espíritos que já reencarnamos milhares de vezes e ainda vamos reencarnar milhares de vezes para a gente poder evoluir, significa então o quê? Que nem tudo eu vou conseguir nessa encarnação. Às vezes eu posso estar num processo de melhora, de evolução ou de desenvolvimento que vai levar 5 encarnações, que vai levar 10 encarnações. E você já vai ver o resultado nessa primeira? Dificilmente. Mas ele está se esforçando. Ele está procurando se melhorar. Para ele chegar nessa 10ª encarnação, ele vai ter que passar pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Para só na 10ª ter aquele resultado. Por isso, utiliza-se o quê? Esforço. Olha que interessante isso também, né? A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir. A gente sabe que podemos ter recaídas em alguns momentos da nossa vida. Isso é normal, isso é natural dentro de um mundo que a gente vive. Mas como dizia o próprio Jesus, olha aí nosso Consolador prometido, olha aí o Cristo Consolador. Nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Todos nós chegaremos lá. Todos nós teremos essa condição de chegar lá. Que fique aqui essa mensagem e que fica aqui também a homenagem ao nosso querido Antônio pelo aniversário dele. Espero ter conseguido falar aqui alguma coisa à altura do que você merece, tá bom? Carinho muito grande, muito feliz de estar aqui nesse endereço novo também. Muita luz, muita paz. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Obrigada.